Uma das ideias mais controversas do Nietzsche é definitivamente o conceito dele de vontade de potência, às vezes interpretado como um desejo de dominar ou controlar os outros, ou como uma justificativa para a violência, até mesmo a opressão. Só que isso pode ser devido a um mau entendimento não do conceito em si, mas precisamente devido à tradução do termo em inglês, que acaba sendo também o material de origem para diversas outras traduções. Originalmente, a vontade de potência é chamada de Wille zur Macht. Enquanto Wille é vontade e Macht pode realmente significar poder, em alemão, uma palavra melhor para poder como um meio de violência, de agressão, de subordinação, seria Kraft, que também é semelhante à palavra stark, ou mais precisamente força em inglês, de uma forma a dar esse tipo de significado. Mas uma outra interpretação de Macht seria como uma conjugação do verbo alemão machen, que significa literalmente fazer ou make em inglês. E quando esse verbo é usado na terceira pessoa com he, she ou it, portanto, ele pode ser conjugado como o macht em alemão. Er macht, he makes. Sie macht, she makes. Es macht Spaß, it makes fun, que seria faz diversão e assim por diante. E quando vemos essas definições adequadas de vontade de potência, mas como essa propensão a fazer coisas acontecerem como uma força de criação, de transformação e de expressar a si mesmo ou seus desejos no mundo, nós vemos que essa vontade de fazer, ou mesmo vontade de potência, podem ser traduções muito melhores para isso, para essa Wille zur Macht. Mas hoje eu quero falar sobre um outro conceito de vontade, também visto por Nietzsche, que é a sua vontade de estupidez. Wille zur Dummheit. Uma vez tomada a decisão de fechar os ouvidos, até mesmo para o melhor contra-argumento, um sinal de caráter forte. Em outras palavras, uma disposição ocasional para ser estúpido. Algumas coisas importantes a mencionar sobre essa frase é que a palavra para forte não é Macht, mas sim starken, que é a sua tradução literal. E a vontade de ser estúpido é literalmente Wille zur Dummheit, assim como Wille zur Macht, tornando uma vontade de estupidez, assim como vontade de potência ou uma vontade de fazer, como nós vimos anteriormente. Mas a questão é o que o Nietzsche poderia estar querendo dizer especificamente nessa frase, nesse livro. Imagina só alguém que diz que o seu time esportivo, o seu time de futebol seja o melhor, o seu time favorito seja o melhor. Mesmo quando eles são apresentados com evidências claras de que isso não é verdade, como classificações, com recordes, com pontuações, essa pessoa pode mesmo se recusar a ouvir quaisquer contra-argumentos, escolhendo, ao invés disso, permanecer estúpidos nessa sua crença inabalável de que não, o time que eles torcem, como Palmeiras, é o melhor time do mundo. Essas pessoas não querem ouvir, elas se tornam ignorantes de qualquer coisa que seja contrária àquela coisa que essa primeira pessoa, ou mesmo que você, nesse caso, poderia acreditar ou poderia estar apresentando para ela. É quase como parecido na tragédia de Júlio César na peça de Shakespeare. César era um homem que ousava fazer qualquer coisa que fosse designado a fazer. O Senado romano, então, acabou ordenando a César que ele dissolvesse as suas forças e retornasse para Roma como um cidadão privado. Mas César desafiou essa ordem porque ele queria desafiar as autoridades do Senado e tomar o poder para ele mesmo. O seu objetivo na vida era se tornar tão grande quanto o seu ídolo, Alexandre o Grande, o seu eu ideal, digamos assim. Só que com isso, César e as suas tropas acabam cruzando o rio Rubicão, e o que acabou sendo considerado um ato de rebelião contra a República de Roma e acabou mergulhando Roma em uma guerra civil. E as famosas palavras de César para essa travessia seriam "Aela iacta est", a sorte está lançada, significando que essa decisão seria irrevogável, essa decisão de desafiar as autoridades do Senado e de, consequentemente, tomar o poder para si. Ou seja, não apenas exercendo uma vontade de fazer, uma vontade de potência,
mas também uma vontade de estupidez. Afinal, ele não apenas ignorou os impedimentos dos seus superiores, mas também foi capaz de conceder os seus desejos, de realizar os seus desejos no mundo. E nesse caso, o César ele veio a se tornar realmente mais tarde o imperador de Roma, e provavelmente um dos mais famosos de todos os tempos. E com isso, ele acabou colocando também o seu nome na história da mesma forma que ele queria. Só que aí tem o grande problema. Porque na peça do Shakespeare, depois de retornar a Roma e se tornar o imperador, o César é constantemente avisado de que os governadores de Roma querem matar ele. Talvez porque ele estivesse comendo as esposas deles ou porque ele realmente era um cuzão. Mas apesar disso tudo e de vários presságios sobre a sua destruição iminente, César acaba escolhendo ignorar todos esses avisos, todas essas pessoas, devido à sua ambição e à sua crença nessa própria invencibilidade. No entanto, ele é traído. E depois de ser esfaqueado várias e múltiplas vezes, César morre. E nós percebemos como essa habilidade incrível dele, que antes era o motivo da sua grande revolução, da sua grande maestria, acabou também se tornando a razão da sua morte. Você pode ver esse mesmo arquétipo se repetindo em várias outras pessoas da vida real, como por exemplo o Steve Jobs, que era muito famoso e muito bem sucedido por causa da sua disposição de fazer as coisas diferente, de pensar diferente, para superar uma cultura empresarial e criar as suas próprias coisas. Isso levava ao que muitas pessoas ao redor do Jobs chamavam dele ter um campo de distorção da realidade, que fazia ele literalmente ignorar a realidade em prol de alguma coisa que ele tinha na cabeça dele e que ele queria ver sendo executado. Jobs era tão convicto no que ele acreditava, mesmo quando as coisas pareciam erradas ou pendendo para outras direções, que eventualmente aquelas coisas da sua cabeça realmente se tornavam realidade. E foi assim que ele fez os cientistas e engenheiros da Apple criarem o iPhone, os iPads e várias outras invenções da Apple. Coisas que aquelas pessoas sozinhas achavam que seria impossível de criar, especialmente pelos preços e mecanismos que ele queria, que ele estava definindo, coisas que não existiam no mercado até então. Mas então, eles realmente foram capazes de fazer isso por causa desse direcionamento e dessa liderança, mas também por causa dessa pressão do Jobs. Só que, infelizmente, mais tarde na sua vida, ele acabou tendo um câncer. Um tipo muito raro de câncer do pâncreas, mas que, felizmente, era um tipo de câncer que, ainda que fosse raro, poderia ter sido tratado se ele apenas tivesse decidido fazer a cirurgia. Só que, devido a essa própria disposição de fazer as coisas do seu próprio jeito, ele decidiu não fazer a cirurgia. Ele resolveu voltar para casa e tentar se curar sozinho, usando uma dieta vegana e até mesmo, quem sabe, a sua mentalidade de acreditar que a doença não era real. E quando ele estava dando um discurso em público em Stanford em 2005, ele disse especificamente como foi diagnosticado com câncer, mas como ele já estava sendo tratado. E isso era uma mentira. O câncer estava ficando maior até que, alguns anos depois, ele morreu. Lição de moral? Embora a vontade de estupidez de Nietzsche possa ser vista, nesse caso específico de além do bem e do mal, como uma relutância a essas influências ambientais externas, ou melhor dizendo, como uma afirmação da sua mente, dos seus pensamentos acima das essências e dos determinismos da vida, da história e do seu entorno, todos juntos, essa ideia, que às vezes pode lhe dar muitas coisas que você deseja na vida, pode ser muito benéfica, como no caso do Júlio César e do Steve Jobs, como uma profecia autorrealizável, uma maneira de manifestar a realidade baseada no seu mundo das ideias platônico, essa mesma vontade de estupidez também pode levar à sua queda. Como, de novo, por Júlio César. Foi exatamente isso que deu a ele a sua coragem de atravessar o rio, de matar os seus inimigos, de vencer o Senado romano, mas também foi o que lhe deu a relutância de ouvir os avisos muito sábios
como daqueles para o seu assassinato. Para o Steve Jobs, foi exatamente essa vontade de estupidez que deu para ele a sua fama, o seu sucesso nos negócios em geral. Mas também acabou se tornando um problema quando chegou a hora de escutar outras pessoas para ter dicas de como tratar a sua própria saúde. Então, isso acaba sendo um paralelo. Então, apesar de ser realmente um problema quando muitas pessoas tendem a se conformar com as expectativas, com as normas sociais, com a maneira de fazer as coisas, seja porque elas temem uma rejeição, um fracasso, por causa dos primeiros impedimentos que elas acabam vendo, essas coisas acabam limitando o potencial e acabam impedindo não só de alcançar essa grandeza, mas também de ter uma vida plena. A vontade para a estupidez do Nietzsche pode até mesmo encorajar a abraçar uma certa ignorância e desafiar o que parece determinado pelo mundo externo e acabar nos levando a seguir os nossos próprios caminhos. Mesmo que isso significa enfrentar a rejeição, enfrentar críticas ou simplesmente ser visto como estúpido. Mas é claro, como nós vemos aqui nessas histórias, também existe um limite para tudo. E é isso, essa foi a vontade de estupidez. Diz aí nos comentários se você já conhecia isso, o que você acha dessas ideias. E se você estiver interessado em uma consulta terapêutica existencial, você pode clicar no link na descrição e agendar uma sessão, um atendimento comigo. E dito isso, continue sendo estúpido e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.